Salve, salve, nação corintiana! Começa agora mais um Fala FM, comigo, eu, Fernando Martins, e vamos falar sobre Corinthians Futebol Feminino. Estamos aqui, para o quarto episódio do podcast Fala FM, onde a gente tenta trazer alguns comentários aí a respeito do que a gente pode ver do Corinthians feminino, especialmente dentro de campo, Já foram 3 episódios aí, onde a gente acabou comentando cada jogo que aconteceu da Supercopa feminina, e ali a gente veio trazendo jogo a jogo, porque eram jogos de mata-mata, e a gente acreditou que eles iam trazer cenários diferentes para a gente analisar aqui, e também por serem jogos importantes, perdeu tá fora, e acabou que a gente foi derrotado ali na final, para o São Paulo. E a perda de um título aí, a primeira vez que a gente perde a Supercopa, e a gente acabou concluindo ali, com esses 3 jogos, que teve uma frustração geral, tanto dos torcedores como de jornalistas, enfim, pessoas especializadas no clube. Acabou rolando uma decepção, especialmente pelo baixo desempenho do time, do Corinthians, mas não só isso, mas acho que principalmente pela pouca variação de jogo, pelo pouco repertório que o time demonstrou, e isso acabou gerando uma preocupação muito grande nos corintianos, E eu tinha falado no primeiro episódio que eu não queria ficar vindo aqui a cada jogo falar sobre o que rolou no jogo anterior, mas que às vezes seria necessário. Aí rolou o primeiro jogo do Brasileirão, que foi Corinthians 8, Real Brasília 2, e ali eu fiquei muito pensativo se eu fazia um conteúdo, se eu não fazia. Eu analisei o jogo, separei algumas coisas e acabei não fazendo um episódio específico só para ele. Por quê? Porque eu queria esperar mais um jogo para entender o que seria consolidado desse jogo de tão diferente que foi os 3 primeiros jogos da Supercopa, Então foi um cenário bem diferente no primeiro jogo, e então destaquei algumas coisas ali e deixei para tentar entender se esse cenário se repetiria no segundo jogo em casa, ou se seria algo mais parecido com o que a gente viu nos 3 jogos da Supercopa, Então, teve agora, Então, na segunda rodada do Brasileirão, Corinthians 2-0 no Juventude. Foi um jogo muito interessante também, e acho que vale a gente juntar um pouco do que a gente viu nas 2 partidas para entender e encontrar algum padrão, e acho que a gente pode ter uma luz mais brilhante, que tenha mais definição no que a gente quer estudar, no que a gente quer observar, nesses 2 jogos, então, sobre a equipe do Corinthians de Lucas Piscinato e sua comissão, Então, acho que a primeira coisa que eu queria destacar é a mudança geral de comportamento do clube e do elenco, das jogadoras, diante essa nova perspectiva do time, Eu acredito que o Lucas tentou implementar um sistema novo na partida contra o Grêmio, contra o Cruzeiro e contra o São Paulo. Ele quis usar essa competição para testar uma formação diferente, que eu acho que ele já vinha planejando há um bom tempo fazer essa escalação, como falei nos outros episódios, usando 3 zagueiras. Eu acho que ele gosta muito dessa formação, e então ele usou como laboratório a Supercopa, e que eu acho válido. É uma competição que a gente gosta de ganhar, ganhamos todos os anos, mas se tem uma competição que a gente pode abrir mão, acho que é essa, Então foi muito interessante a gente ver dessa perspectiva, Tentar entender esses 3 primeiros jogos dessa forma, e agora a gente olhar para o que foram esses 2 jogos, as 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, Então, já muito diferente daquele 3-5-2/3-4-3 que a gente viu ali na Supercopa. No Brasileirão, Lucas Piscinato enviou a campo uma formação que, sem bola, para começar antes, que é a formação quase inicial ali, a que a gente vê primeiro, quando o time está marcando. A gente marcou praticamente com 2 linhas de 4 e 2 atacantes, pressionando alto, naquele padrão Corinthians de ser, que eu acho que isso dificilmente vai mudar, a não ser momentos específicos dos jogos. E já com bola, a gente conseguiu ver nesses 2 jogos
muita coisa legal, assim. A partir já de cara da gente iniciar de volta num 4-3-3, né? Que já é uma formação um pouco mais típica do Corinthians, que a gente foi mais acostumado a ver, né? Durante todos esses últimos anos, inclusive no ano passado com o próprio Lucas, mas também com com bola também algumas variações muito interessantes para uma espécie de 3-2-5, fazer a gente... Não, vamos voltar. E com bola a gente já viu um cenário muito mais diverso e muito mais interessante, onde a gente partia ali de um 4-3-3, às vezes de um 4-2-4, às vezes de um 4-1-4-1, às vezes de um 4-1-5. Então já foi um cenário de muito mais alternativas ali, né? É claro que eu não gosto de tratar o jogo pela formação. Isso é só um desenho básico, inicial, que vai dar um direcionamento para as atletas e também para a gente partir da nossa análise, né? Para ficar mais visível. Mas o que eu mais gostei nesses 2 primeiros jogos do Corinthians no ano foi perceber que as atletas elas entendiam muito bem quais eram os princípios do time e quais eram as funções que cada posição tinha para si. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da saída de bola, a gente tinha princípios muito bem definidos. Por exemplo, a gente vai sair com uma linha de 4, onde as 2 zagueiras vão ajudar ali, né, na posição convencional delas a goleira, e as 2 laterais vão abrir bastante, ficar bem coladas na linha lateral e fazer uma saída de bola sustentada, né, que a gente diz que tem bastante sustentação, que tem bastante apoio, e quase sempre a primeira volante baixando para ajudar nessa construção, né. Então era muito comum, por exemplo, a Nicole, que foi titular nesses 2 jogos, ela sair jogando com uma zagueira, essa zagueira ou aciona uma das laterais ou aciona a volante. E aí que a gente começa a enxergar as partes interessantes dessa formação e desse esquema tático, né? Melhor dizendo, né? Formação a gente acaba usando mais para esse desenho que o time vai se distribuir no campo, mas quando a gente fala de esquema tático, a gente começa a desmembrar um pouquinho mais o que a gente viu em campo, né? Então era muito interessante. Por exemplo, por parte das laterais, elas começavam a primeira fase da construção, logo ali na saída de bola, por exemplo, quando a Nicole soltava a bola em uma das zagueiras ou até mesmo em uma das laterais, a gente via essas laterais bem abertas. Mas quando a gente iniciava uma segunda fase da construção, logo em seguida, quando a gente conseguia quebrar a primeira linha de marcação, quando a gente deixava uma primeira atleta do adversário para trás, a gente entrava ali mais na zona do meio de campo, né, que a gente chama essa segunda fase da construção. Aí a gente já via essas laterais muitas vezes construindo por dentro. E isso tinha uma variação constante durante o jogo. Por exemplo, contra o Juventude, que foi mais recente agora, a princípio as laterais construindo por dentro. Então era uma variação, né, de quando elas estavam bem abertas, elas vinham por dentro. E quem fazia amplitude eram as 2 pontas. No primeiro tempo do jogo contra o Juventude, por exemplo, foi a Robledo de um lado e a Jaqueline do outro. E elas alternavam de lado para dar uma variada ali, para dar uma confundida ali na adversária. E então a gente via muito essas laterais construindo por dentro, né? Auxiliando ali na primeira volante. Então muitas vezes a gente estava ali com as 2 zagueiras, as 2 laterais avançavam um pouco por dentro, juntava com a primeira volante, então fazia uma espécie de 2-3-5, né? E quem fazia amplitude sempre sendo uma das pontas. Mas aí o jogo foi desenrolando, aí a gente viu o quê? Em vez de uma da volante baixar nessa construção, a gente viu, por exemplo, uma lateral ficando um pouco mais e a outra subindo, fazendo um pouco mais de amplitude. Em outro momento do jogo, já mais no segundo tempo, a gente viu as laterais abrindo bastante, elas fazendo amplitude e as atacantes, as pontas, estavam fechando dentro da área e somando ainda mais a presença de atletas dentro da área, né? Então, se na primeira ocasião as pontas ficavam coladas na linha lateral, já nesse segundo momento, ali mais no segundo tempo, a maior parte do segundo tempo, a gente viu as laterais coladas na linha lateral, dando amplitude máxima do campo, e as pontas fechando um pouco mais ali, mais ou menos na linha da grande área. Então, se a bola chegava numa lateral, por exemplo, na Tamires pela esquerda, e ela cruzava, quase sempre a gente tinha 4, 5 atletas dentro da área
inclusive as duas pontas, né? Então isso foi bem legal. E como eu falei, né, um pouco antes sobre essa primeira volante, essa também foi uma outra característica muito boa que eu vi desse time, na minha opinião, né? Na minha avaliação ali, ela funcionou muito bem, que foi o quê? A gente sempre tinha, né, como eu já falei, essa primeira volante vindo buscar a bola, mais ou menos ali na linha das laterais, um pouco à frente da zaga, então ela baixava para buscar essa bola nas zagueiras. Essa jogadora era responsável por distribuir a bola e fazer o jogo correr, né? E aí você pensa, quando você olha ali a escalação, a formação, né? Por isso que eu não gosto muito de falar em formação, quem que é a primeira volante? É a Day Rodrigues, né? A Dayana ali. E ela tem um passe ok, não é o melhor passe, mas não é a melhor característica dela de construção. Então quase sempre não era ela que estava ali ocupando essa função quando a gente tinha posse de bola. Quando a gente estava iniciando uma construção de jogo, ela avançava para a próxima linha junto às outras atletas e quem baixava para fazer essa construção era outra atleta. E aí quem era essa atleta? E aí que está a chave dessas duas partidas iniciais aí do Campeonato Brasileiro. Variou muito quem era essa primeira jogadora da segunda fase de construção ali, né? Depois que a bola saía da linha defensiva, essa primeira atleta que recebia a bola variou bastante. Então, se a gente fosse parar para contar, a gente não ia dar conta, assim, ia perder, porque a gente viu Andressa Alves fazendo isso muito. Ela gosta ali de fazer isso, ela gosta de vir receber a bola ali atrás e construir o jogo vindo de trás e olhar o campo todo à sua frente, abrir uma bola, dar um lançamento numa ponta, abrir numa lateral, de distribuir, dar um passe no meio, esperar um atacante descer, né, da última linha. Então a gente fazia muito isso, né, de colocar umas 4 ou 5 atletas ali para afundar a linha defensiva do clube adversário, seja o Real Brasília ou seja o Juventude, mas em algum momento uma dessas atletas descia para encontrar com a Andressa Alves, por exemplo, fazer uma tabela. Então a gente viu bastante a Andressa Alves fazendo esse papel, mas a gente viu também a própria Day Rodrigues fazendo isso em algum momento. A Duda fez bastante isso, né? A Duda Sampaio é uma atleta também que gosta de enxergar o jogo de frente, gosta de pegar a bola, dar um tapa ali, dar um tapa aqui e gosta de digitar o ritmo do jogo. A gente viu, especialmente no segundo jogo, no segundo tempo, né? Quando ela entrou, a Vicky fazendo um pouco essa função, a gente viu a Letícia Monteiro fazendo essa função. É uma coisa que na Supercopa a gente viu um pouco, mesmo que em outra formação, a gente viu a Gabi Zanotti baixando para fazer isso em algum momento. Então, é um esquema tático que ele não é definido quem vai fazer o quê. O que é definido é qual é a função dessa posição. Agora, quem vai ocupar isso, o jogo que vai dizer. Se, por exemplo, em determinada situação, uma meio-campista, ela estava tentando fazer presença de área, ela subiu para focar ali, outro atleta vai fazer esse posicionamento e vai fazer essa cobertura para que o espaço continue sendo preenchido, né? Então a gente tem visto nesses dois jogos, especialmente, né, para a gente esquecer um pouco o que aconteceu na Supercopa e focar nesse novo sistema tático, a gente vê muito que tem uma preocupação em que os espaços sejam ocupados. Essa, para mim, foi a minha leitura principal nesses dois jogos, assim. Então, sempre alguém vai estar ali. Quem vai ser, a gente vai perceber durante o jogo e as atletas têm autonomia para assumir essas funções, para se distribuir. Isso quer dizer que o Lucas tem menos participação? Não, muito pelo contrário. Fazer isso não é uma coisa simples. Não é as próprias atletas que vão conversar ali e isso vai acontecer. E a gente podia ver que era uma coisa natural, é uma coisa de treino, treinada. As atletas sabem o que fazer em cada posição, sabem qual é a função de cada posição e elas vão estar ali para executar, né? Então, queria destacar muito isso, assim, o quanto a gente pode ver funções diferentes sendo realizadas por atletas diferentes em diferentes momentos do jogo. Isso, o que vai resultar depois? É uma bagunça, anarquia? Não, muito pelo contrário, isso é organização pura e é isso ao mesmo tempo que vai fazer a gente ter variações que vão confundir as atletas adversárias na marcação, né? Então, por exemplo, a gente pega no 8-2 contra o Real Brasília, a gente teve 2 lances seguidos que quem foi a nossa ponta esquerda foi a Day Rodrigues. Inclusive, em um desses lances, ela cruzou de esquerda e a gente conseguiu fazer, foi a Andressa Alves, se eu não me engano, né, que faz o gol nessa jogada.
E aí você pensa, caramba, o que a Dai está fazendo ali? Ela está ocupando uma posição que alguém tem que estar. Não tem problema ser ela. Ela, inclusive, tem qualidade para isso e mostrou nesse jogo contra o Real Brasília que ela consegue fazer isso. Mas ela também foi primeiro volante, ela também foi segunda, terceira mulher de meio de campo. Contra o Juventude, a gente viu a Letícia fazendo funções diferentes, a gente viu a Andressa fazendo o primeiro volante, fazendo o primeiro momento ali dessa saída de bola, e depois, em outro momento do jogo, ela virando ponta direita, e aí construindo o jogo ali pela lateral, né? Claro, ela não vai ser uma jogadora que vai para a linha de fundo, vai fazer um cruzamento, mas ela vai construir o jogo, ela vai tentar armar o jogo a partir da ponta, quando ela estiver ocupando aquele setor, sabe? Então já foram 2 jogos muito mais interessantes da gente ver quais são as possibilidades. E aí você me fala, então agora a gente já sabe como vai ser esse esquema e pronto. Não sei, não dá para saber, mas o importante tem um trabalho ali que a gente consegue enxergar. As atletas têm consciência do que a comissão quer que elas façam em campo e elas estão fazendo. E esses 2 jogos elas foram muito corretas nesse posicionamento, nessas funções, nas ideias de jogo. E isso para mim é muito destacável, assim. Foi uma surpresa positiva depois dos 3 primeiros jogos da Supercopa, a gente parar e assistir esse grau de complexidade, esse grau de mudança, né, que aconteceu dali para esses 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro e perceber que a gente tem um caminho muito mais interessante pela frente, né? Eu confesso que eu tinha um receio pelos 3 primeiros jogos de caramba, será que vai ser isso? A gente não vai mexer no time, né? Eu falei bastante sobre isso, né? Especialmente ali no segundo e no terceiro jogo, né? Depois de cada um deles, sobre como eu me preocupei com a gente não tendo alterações no time, a gente não mudando o nosso sistema tático, com situações diferentes no jogo, né? Por exemplo, estando com 1 a menos, estando 0-0 no placar num jogo eliminatório até os 80 minutos e não ter mudança, a gente continuar construindo com 3 zagueiras. Então, esses 2 jogos já trouxe uma perspectiva bem diferente. E a gente conseguiu ver ali algumas formações diferentes em campo, né? Os princípios estão ali, mas, por exemplo, se a gente ia afundar a linha delas com 5 atletas ou com 4 atletas, se o nosso meio campo ia ter uma atleta só construindo ou 2, se as laterais vão abrir mais ou vão abrir menos, se as pontas que vão abrir mais ou vão abrir menos, né? Ou seja, quem vai ocupar essa característica, né? Dá para ver que a gente sempre vai ter alguém espaçando o campo em sua largura. Por que isso acontece? Hoje em dia a gente faz muito isso para abrir um pouco o sistema defensivo adversário, né? Então, atletas abrindo o campo vão espaçar as marcadoras e abrir um pouco mais as janelas entre as atletas, né? Isso é um conceito que a gente já entendeu que vai estar ali. Agora, quem vai ocupar isso? Qual posição vai definir isso? Se é, por exemplo, com 3 zagueiras, se é 2 zagueiras e uma lateral faz uma saída de bola, se é as 4 jogadoras da linha defensiva fazendo a primeira fase de construção e as laterais vão ocupar esse meio espaço entre a zona central e a lateral, e quem vai ocupar a lateral vão ser as pontas. Então isso tudo são alternativas que a gente viu em campo nesses 2 primeiros jogos e eu gostei muito, assim, foi muito legal. Particularmente falando de atuações, né, resumindo um pouco nesses 2 jogos, eu gostei muito da Dai Rodrigues, eu achei muito interessante como ela se comportou, especialmente contra o Real Brasília, como ela ocupou diferentes posições do campo e conseguiu entregar desempenho em cada uma delas. Então, quando ela foi ponta, ela conseguiu fazer um cruzamento de esquerda e resultar num gol. Em outro momento, ela estava ali de novo. Depois, ela construindo um pouco de trás, ela entrando na área para tentar a finalização, ela batendo de fora da área. A marcação dela muito forte sempre, né, que já é uma característica que a gente já sabia que teria, né? Então é muito legal ver isso também, vendo a pressão pós-perda dela muito forte. Às vezes, ela sendo uma atleta que vai marcar junto com a atacante, né, nessa linha mais avançada, enquanto 2 linhas de 4 vão ficar mais recuadas. Que mais? Eu gostei muito, muito mesmo, assim, acho que minha atleta preferida das novas nesse momento, da Letícia Monteiro, que se mostra como uma jogadora que me fez lembrar até ali, né? Não gosto muito de comparar com o masculino, porque eu acho que a gente não precisa ter como referência o masculino, mas como é Corinthians também, muita gente acompanha os 2 times, mas ela me passou uma sensação que pode ser uma jogadora meio André Carrilho, assim,
que vai ocupar diferentes funções no meio de campo, que consegue jogar aberto, consegue jogar por dentro, que arma o jogo, que tem muita tranquilidade, que dificilmente erra. Se você contar ali quantos erros ela teve nesses 2 jogos, foi um número muito baixo. Então, eu gostei muito da Letícia Monteiro. Eu acho que ela pode ajudar o Corinthians num nível muito grande e ela acabou de chegar, ela é nova, ela ainda tem muito a evoluir. Mas o que a gente viu até aqui foi muito interessante, assim. Uma atleta que já chegou fazendo gol de cabeça, já chegou fazendo gol com oportunidade, construindo muito bem o jogo, virando o jogo, girando, utilizando o espaço às costas para fazer um giro, enganar uma jogadora adversária, abrindo espaço, né? abrindo campo para ela mesma, né? Muitas vezes a gente tem jogadores que não conseguem criar o próprio espaço, né? Se ela recebeu a bola e tem marcação, já toca de lado, ela não consegue tirar a marcação com sua própria qualidade ali, né? Num drible, num giro, num fake, né? Num gato. E a gente vê que a Letícia o tempo todo tá brincando com isso. Então ela cria o próprio espaço no campo para que isso seja aproveitado de uma melhor forma, para que ela ganhe tempo, ganhe espaço dentro do jogo, né? Então foi bem legal ver o desempenho da Letícia Monteiro. Por enquanto, gostei muito do desempenho de todas as zagueiras que jogaram com a bola nos pés. Destaque aí para a Letícia Telles, que até agora eu não sei com que perna que ela passa, né, que ela chuta. Ela parece uma jogadora canhota, mas às vezes parece destra. E ela domina com a direita e dá o tapa com a esquerda, domina com a esquerda e dá o tapa com a direita, faz isso com muita qualidade, né? A gente que já tinha a Marisa, que tem essa característica muito forte, a gente ganhou uma outra opção que também pode agregar nesse sentido. E para a gente que fica muito tempo com a bola, isso pode ser muito interessante, né? Porque, por exemplo, uma zagueira destra pela esquerda, ela perde um pouco a capacidade de dar esse passe aberto, que vai fazer a curva e ainda continuar no campo, sabe? Encontrar uma ponta. Já com uma defensora que tem a perna esquerda ali do lado esquerdo, hoje em dia é uma posição que está sendo muito requisitada, né? No mundo afora, assim, no masculino, no feminino, jogadores que trabalham com a perna esquerda do lado esquerdo da defesa, né? Exatamente para encontrar esse espaço, encontrar esse jogador, esse companheiro aberto, sem que a bola dê a curva saindo, né? E que possa ser um pouco mais difícil de dominar, enfim. Então, Thaís Regina tem jogado a maioria desses jogos até aqui, tem ido muito bem também com a bola nos pés. Thaís Ferreira, né, nem se fala, a gente já sabe da qualidade dela, jogadora de seleção brasileira, mas que jogou menos, né, tá provavelmente ainda se adaptando ao futebol brasileiro, se adaptando até fisicamente, né, para aguentar o ano inteiro, então sendo bem dosado ali os seus minutos. A gente teve agora, contra o Juventude, a volta da Érica como relacionada, né, que é muito importante, uma jogadora fundamental e que a gente quer ver em campo, né, ela ainda não jogou, mas foi muito bom ver ela ali junto, aquecendo, treinando depois do fim do jogo, enfim. Então, ir se acostumando ali, porque a gente vai precisar dela também. O que mais? Sobre a Andressa Alves. Cara, ela é diferente, né? Ela é muito diferente, com a bola nos pés, é muito técnica. Ela ergue a cabeça, enxerga o jogo, enxerga o campo, distribui, corre no lugar certo. Você não vai ver ela tendo muita velocidade, driblando muita gente, mas você vai ver ela sendo muito inteligente, tendo um QI muito alto de futebol e que acho que vai agregar muito ali. Acho que ela não vai ser uma jogadora que vai fazer tantos gols no ano, né? Vai ter bastante gol porque o Corinthians acaba fazendo muitos gols e muitas jogadoras fazem muitos gols. Mas eu tô vendo ela mais como uma criadora ali, né? Ela veste a 9 e às vezes a gente pensa que ela vai ser uma substituta da Jennifer, sabe? Eu acho que ela não vai ocupar tanto esse espaço e vai ser mais essa jogadora que constrói de trás, muitas vezes ali bem distante do gol, mas sempre ali chegando, sempre com um bate de fora da área, uma cobrança de escanteio muito forte, como foi agora, né? No gol da Vicky de escanteio, que foi um golaço, inclusive, cabeceio maravilhoso da Vicky, que é uma das especialidades dela, que ela treinou muito para chegar nesse nível. E a Andressa Alves cruzou a bola na cabeça dela ali, com muita consciência, então a gente ganha muito nisso. A gente viu nesse segundo jogo também uma oportunidade para Johnson como titular, que muita gente estava cobrando, né? E foi interessante porque ela tem muita presença, né? Ela vai aparecer, ela vai criar suas próprias oportunidades, ela vai estar no momento certo, na hora certa,
para, por exemplo, dar um cabeceio ali. Só que a gente ainda vê um pouco de afobação, né? Nesse momento, um pouco de refino técnico na hora de finalizar o gol, né? Na hora desse último tapa ali para colocar uma bola de cabeça, uma finalização, o momento certo de finalizar. Então é importante que ela ganhe minutos e que ela jogue até para ela se acostumar ali, para ela ganhar tranquilidade. Mas é uma atleta que tem números excelentes, né? Ela tem já 6 gols com a camisa do Corinthians, se eu não me engano, em 7 jogos. Então são números expressivos. Acho que ela vai ajudar muito durante o ano. Mas assim, vamos com calma. Acho que ela ainda não é uma jogadora para já ser titular, para ela ser nossa esperança de gols ali na frente. Mas é uma jogadora que vai dar uma pulguinha atrás da orelha ali pro Lucas e para a comissão. Mas que de verdade eu espero que o Corinthians esteja de olho em trazer uma 9 de ofício que já foi mais testada, sabe? Que já joga há mais tempo, que a gente pode ali entregar a função, né, de centroavante para ela, de encontrar uma atleta que não esteja nem tão em alta quanto estava a Jennifer indo para a seleção, mas também que já esteja num nível um pouco acima da Ariel e um pouco acima da Johnson. Da Johnson nem falo de qualidade técnica, porque acho que ali a gente ainda vai ver bastante coisa interessante, fisicamente também. É muito forte uma atleta, mas que é isso, que já esteja um pouquinho mais preparada, que já tenha um pouco mais de vivência, porque a gente vai precisar muito de uma jogadora que não perca os gols que a gente tem perdido nesse começo da temporada, né? É isso, assim, acho que eu não quero me alongar muito, eu quero fazer um conteúdo um pouco menor dessa vez, mas eu queria destacar um pouco dessas questões nesses 2 primeiros jogos aí. Esse segundo jogo em casa, né, no Parque São Jorge contra o Juventude, 2-0, eu estava presente na arquibancada, foi muito bom voltar, né, a estar presente na arquibancada, eu que gosto muito. Então foi uma experiência muito interessante, foi um jogo que eu gostei muito do que eu vi. Acho que algumas pessoas ficaram um pouco impacientes pelo gol demorar um pouco a sair, né? Só veio a sair no segundo tempo com a entrada da Vicky, que tem uma estrela brilhante. Mas eu acho que faz parte do processo. Juventude não é um time besta, mas a gente criou muito, a gente finalizou muito ao gol. A goleira do Juventude foi muito bem, fez muitas defesas e mostra um pouco, né, da capacidade que a gente teve de chegar ao gol adversário, que dessa vez não foi uma goleada, mas a gente chegou, né, não foi igual 8-2 contra o Real Brasília, mas a gente chegou quase tanto quanto no gol adversário, né. Então, eu sei que são 2 times que não vão estar ocupando as primeiras posições, provavelmente, né, não estarão ocupando as primeiras posições do Campeonato Brasileiro lá no fim do ano, mas foram desafios interessantes e eu acho que mais do que o adversário em si, a gente precisava nos desafiar, né? Depois de uma eliminação, como esse time reagiria, como ele entraria, né? Qual seria o foco desse time, se as atletas iam estar concentradas, qual seria o sistema tático que ia ser adotado, se ia ter mudança, se não ia. E a gente viu um pouco de tudo isso nesses 2 primeiros jogos. Então, acho que meus comentários são um pouco disso. Lembrei de uma outra coisa também que eu não posso deixar de destacar também, que foi uma preocupação, né, nesses 2 primeiros jogos, mas especialmente com relação a quando a Juliette estava em campo, até um pouquinho mais do que a Tamires. Mas eu acho que vale a gente ficar de olho nas costas dessa lateral ali, especialmente pela esquerda. Acho que a Tamires também vai ser explorada um pouco, né? Porque acho que são 2 atletas muito ofensivas que jogam pela esquerda, tanto a Tamires quanto a Juliette. Também são atletas muito experientes, né? Que já não têm o mesmo físico que tiveram há 5, 6, 7 anos atrás. Mas, acima de tudo, eu acho que, especialmente quando a Juliette estava em campo, eu vi muitas vezes o Juventude e até o Real Brasília atacando por aquele lado do campo, assim. Eu acho que contra o Real Brasília, que a Juliette jogou o jogo inteiro, aconteceu muito, assim, de parecer ser uma instrução já do time do Real Brasília, de quando pegar a bola, já lança na janela entre a defensora pela esquerda, né, geralmente a Marisa ali, ou nesse segundo jogo a Letícia Telles, e a lateral esquerda. Então, para ficar de olho nisso, é uma coisa que pode nos dar um pouco de dor de cabeça, né? A atleta ali, uma atleta do meio de campo já recebia, já olhava naquele espaço e já metia a bola ali porque sabia que
a ponta ia estar correndo meio que buscando as costas dessa lateral esquerda nossa, né? Então é um ponto aí para ficar de olho. Acho que a gente tem que ficar um pouco atento para também, é isso, né? Prestar atenção também no pouco que a gente consegue ver da parte defensiva do time contra esses adversários um pouco mais frágeis, mas é eles que vão ser estudados pelas equipes mais fortes para achar nossa fraqueza, né? Vamos dizer assim, onde a gente pode ser potencialmente explorado, né? Então, acho que essa janela entre a zagueira pela esquerda e a lateral vale aí um ponto de atenção. Com certeza a comissão ali, o Lucas está de olho nisso para tentar solucionar isso da melhor forma, né? Acho que a gente nunca vai conseguir cobrir todos os pontos do campo, mas às vezes a gente pode ficar de olho no que está sendo explorado pelos adversários. E eu acho que, especialmente no jogo contra o Real Brasília, isso aconteceu bastante. Então, ficar de olho nisso. E só, eu acho que por enquanto é isso, assim, espero ter atendido um pouco aqui de tudo que eu queria falar. É isso, muito obrigado por terem chegado até aqui, não sei se alguém tem escutado isso, eu tenho feito muito para mim como um teste, se alguém escutou esse episódio, escutou o anterior, se escutou todos, assim, eu agradeço de verdade. Peço sempre, né, um feedback de como eu estou falando, do que eu estou mostrando, se é fácil de visualizar o que eu estou falando, se é muito específico, se está raso, enfim, se pensa diferente. Comenta, fala com a gente, escreve lá no Twitter, escreve no Instagram, meu arroba no Instagram é @Fernando Martins de Freitas, no Twitter é usuário Fernando, né, @usuário Fernando. Me encontra lá, troca ideia comigo, que vai ser muito bem-vindo. E é isso, espero ter essa troca aí em algum momento com vocês e que eu consiga, de alguma forma, trazer um pouco do que eu penso sobre o futebol feminino do Corinthians aqui nesse espaço. Então, muito obrigado novamente e até a próxima. Tchau!